Olá, bem-vindos a mais uma Matemática para Todos, hoje com a resolução de exercícios sobre o tema fatoração. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar então com o primeiro exercício, que é fatório. E recordando o que foi comentado em aula passada, aqui nós temos o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. Então, quando tem fator comum, eu identifico qual é esse fator que se repete, coloco ele em evidência e realizo as operações. Então, no primeiro exercício, eu tenho A mais M, AN mais AN. Então, o A é o termo que se repete aqui. E se é ele que se repete, é ele que eu vou colocar em evidência. Então, o A em evidência vai ficar dentro do parênteses M, que é o que sobra, mais N. No segundo item, que é a letra B, o fator que se repete aqui é o X. E em evidência, eu devo colocar aquele que tem o menor expoente. Então, o menor expoente aqui é o X, ele que vai entrar em evidência. E que vai sobrar x ao quadrado dividido por x vai dar x, porque na divisão de potências conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, o expoente aqui do x é 1. Então, 2 menos 1 é 1, x elevado a 1 é x. Portanto, x ao quadrado dividido por x é x. Mais x dividido por x é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Fechou. Letra C. O M é o fator que se repete. O menor expoente é o M à quarta. Então, coloco o M à quarta em evidência. Dividindo, M à quinta dividido por M à quarta vai dar M elevado a 1. M elevado a 1 é M. Mais 3M à quarta dividido por M à quarta é 3. O M à quarta cancela. Na letra D, o fator que se repete é o X. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Vai ficar X, que multiplica, M menos N mais P. Pronto. E a letra E, fator comum aqui seria, entre os números, o 5. Aí vem a pergunta, como é que eu sei que é o 5? Basta decompormos todos eles em fatores primos. Então, vamos fazer aqui, porque é um caso diferente dos exemplos que eu já dei, que vocês já devem saber como fazer, mas vamos aprender aqui também. Então, eu pego 15 e decomponho. Dá por 3, vai dar 5, por 5 vai dar 1. Pega o número 5 e decompõe. É ele mesmo, né? Mas vamos fazer para a gente poder entender o raciocínio. 5 dividido por 5 é 1. E o 10 decompõe. Dá para dividir por 2, vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, agora a explicação. Por que 5 é o fator comum? Porque ele é o elemento que se repete nas 3 decomposições ao mesmo tempo. Logo, ele é o fator comum, 5. Mas não é só ele que é fator comum, não. Tem mais letras aí, né? Então, nós temos aqui A ao quadrado e A ao quadrado. Então, o A ao quadrado também é fator comum. Nós temos também x ao quadrado, x à quarta e x ao cubo. Qual deles é o menor? O x ao quadrado. Então, é ele que vai em evidência. Feito isso, aí nós vamos ver quais são os elementos que vão sobrar dentro do parênteses, fazendo a divisão. Então, 15 dividido por 5 é 3. A ao quadrado cancela com A ao quadrado. X ao quadrado cancela com x ao quadrado na divisão. Então, ficou só o 3. Menos, agora, 5 dividido por 5 é 1. A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1.
E x à quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Então, 1x ao quadrado é o resultado. Eu não preciso, nós já sabemos disso, indicar esse 1. Eu posso apenas deixar como x ao quadrado. Então, o 5 ao quadrado x à quarta dividido pelo 5 ao quadrado x ao quadrado é apenas o x ao quadrado. Mais o terceiro termo lá. Vamos dividir também. 10 dividido por 5, 2. Ao quadrado vai cancelar com a ao quadrado e x ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Pronto. Esse é o resultado do fator comum colocado em evidência neste caso de fatoração. Vamos resolver agora o segundo exercício. Bom, no segundo exercício agora nós temos para fatorar e nós vamos cair no segundo caso da fatoração, que é o agrupamento. Vamos escrever aqui, ó, que nós vamos usar o caso de agrupamento. Então, agrupar é colocar em pares, né? Poderia ter mais, poderia ter trios, mas aqui no caso são pares, nós temos 4 termos, né? E verificar quem são os termos que são fatores comuns entre os pares, ou seja, ficar aplicando o primeiro caso, que é o fator comum. Então, vai ficar aqui no caso, a ao quadrado e a. Coloco o a em evidência, vai sobrar a mais b. Por que é a mais b? Porque ao quadrado dividido por a vai dar a, ab dividido por a vai dar b. Mais, aqui o fator comum é o c, então vamos colocá-lo em evidência. Então vai ficar AC dividido por C vai dar A e BC dividido por C vai dar B. De novo, fator comum, só que agora é uma expressão, A mais B. Então vamos colocá-la em evidência, A mais B. E vai sobrar A mais C. Pronto, resolvido o primeiro exercício de agrupamento. Letra B, os termos aqui, MP mais NP e aqui MQ menos NQ. Então vamos colocar em evidência o fator comum, que é P. A pressa inimiga da perfeição, né? Então, é P. Então, P em evidência fica M mais N, menos o termo que é comum aqui é o Q. Então, Q que multiplica M, agora o menos com esse menos vai dar mais N. Pronto, fator comum agora, M mais N, põe em evidência. E o que sobrou? P menos Q. Resolvido também a letra B. Letra C, de novo, os termos. Então, nós vamos ter A como fator comum. Então, A em evidência. AB dividido por A dá B. E menos 3A dividido por A dá menos 3. Agora, menos o fator comum aqui, ó. É número, né? 4 e 12. Tem que fazer o mesmo esquema que nós fizemos na letra D, se não me engano, do exercício anterior. Decompõe o 4, dá por 2 dá 2, por 2 dá 1, e decompõe o 12. Dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então agora nós temos ali, como fatores que se repetem, 2 e 2. Logo aqui é 4, o produto. Então, o fator comum é o 4. Então, 4 em evidência. Claro que não precisa ficar fazendo toda hora aquilo. Só de olhar aqui você já sabe que nós temos o 4 dentro do 12, na tabuada, né? Então, 4, fator comum. O que vai sobrar? 4B dividido por 4 vai dar B. E 12 dividido por menos 4, menos 3. Pronto. Já estamos com o fator comum de novo. Coloca em evidência.
E vai ficar b menos 3, que multiplica o que sobrou, a menos 4. Agora vamos para a letra D. Yes! Vamos lá, letra D. Então, separa em grupos. Opa! De 2 em 2. Porque há uma relação entre eles de 2 em 2 como fator comum. Então, na primeira, nós temos o A que se repete. Então, fica A que multiplica x menos 2y, que é tudo que sobra. Ou é só fazer a continha. AX dividido por A dá x, 2AY dividido por A vai dar 2y. Tanto faz. Mas, aqui o fator comum, fazendo aquela decomposição em fatores primos, 5 e 10 vai ser 5. E nós temos também o B que se repete. Então, B é fator comum. Então, 5bx dividido por 5b vai dar x, menos 10by dividido por 5b vai dar 2y. Olha só, tá já ficando igual, e é isso que tem que acontecer, porque, obviamente, a próxima etapa vai ser colocar em evidência esses termos. Lá na terceira situação, nós temos o 11 e o 22. Então, o 11 vai ser fator comum. E a letra C também. Então, vai ficar 11cx dividido por 11c vai dar x. Menos 22y dividido por 11c vai dar 2y. Pronto. Ficou o x menos 2y como fator comum. Coloque em evidência. Então, fica x menos 2y, que multiplica agora todos os termos que sobraram. O A, o mais 5b e o mais 11c. Acabou. É isso. Na letra E, qual é o fator comum que nós temos aí? A expressão A mais B. E como acontecem com as variáveis, a que tiver menor expoente. Então, A mais B elevado ao quadrado. Que multiplica quem? Agora vamos dividir. A mais B ao cubo dividido por A mais B ao quadrado. Vai dar A mais B. Porque o expoente 3 menos 2 dá 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Mais A mais B ao quadrado dividido por A mais B ao quadrado é 1. Porque um número dividido por ele mesmo é 1. Portanto, a resposta é essa mesmo. Simples assim. Agora, o terceiro exercício, que envolve a diferença de 2 quadrados. Então, nós aprendemos que para resolver a diferença de 2 quadrados, tem que tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo para obter um termo positivo e o outro negativo. Ou seja, colocar aqui dentro o primeiro termo e o segundo termo. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. E a raiz quadrada de 25 é 5. Logo, o primeiro termo é A e o segundo termo é 5. Então, fica A mais 5, A menos 5. Bem simplesinho, até gostoso de fazer. Aqui, de novo, a raiz quadrada. Aí nós já sabemos que é um termo mais, o outro termo menos. Então, a raiz quadrada de D ao quadrado é D. E a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. D mais 2, D menos 2. Então, eu não preciso toda hora ficar mostrando essa raiz. Basta fazer o cálculo, já sabendo que é esse o procedimento. Aqui, 125 e 5. Aqui, nós vamos extrair a raiz de 5. Então, tem um procedimento antes de ser feito. Qual? Vamos colocar o 5 em evidência. Tem um fator comum primeiro para trabalhar aqui. Então, põe o 5 em evidência. 125 dividido por 5 dá 25. Menos 5p ao quadrado, que é ao quadrado, dividido por 5 é p ao quadrado, que é ao quadrado. Agora a diferença de quadrados. Então, agora eu vou extrair a raiz aqui e vou extrair a raiz aqui.
E agora sim, vai ficar 5 que multiplica um termo mais e um termo menos. Tá? Então, como é que é mesmo? Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de p ao quadrado, q ao quadrado, é pq. Então, vai ficar pq, pq. Se tiver alguma dúvida, é só mandar no comentário. A gente comenta com vocês. Aqui, dá para extrair a raiz, né? Tanto do 25 quanto do 100. Então, vai ficar um termo mais e um termo menos. Então, raiz quadrada de 25 à quarta. Então, vamos por partes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de a à quarta é a ao quadrado. Então, o primeiro termo está montado. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Pronto, montado a forma fatorada da diferença de dois quadrados. Aqui, de novo um termo mais e um termo menos. Então, raiz quadrada de a à quarta, a ao quadrado. Raiz quadrada de b à quarta, b ao quadrado. O que não pode esquecer é que ainda sobrou uma diferença de quadrados aqui. Então, tem que fazer. A ao quadrado mais b ao quadrado não cai em nenhum outro caso. Repete. E faz a primeira e a segunda expressão. Então, raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Então, quantas vezes precisar fatorar, nós vamos fatorar. Quarto exercício. Então, agora, no quarto exercício, o trinômio quadrado perfeito. No trinômio quadrado perfeito, nós extraímos as raízes dos extremos, né? Raiz de a ao quadrado e raiz de quarto. E tínhamos um termo cujo primeiro sinal aqui influencia na resposta, ele é o positivo, e elevado ao quadrado. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos, né? Então, o trinômio quadrado cai no segundo caso de produto notável. Então, raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada de 4 é 2. Para verificar se é um trinômio quadrado perfeito mesmo, multiplica 2 vezes a vezes 2, 4a. Bateu com o termo do meio aqui, 4a, é um trinômio quadrado perfeito, exercício correto. Na letra B, então nós já sabemos aqui que o termo, o sinal é que vai estabelecer aqui, né? Que é menos a ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. 2 vezes x vezes a, 2xa, ou 2ax, trinômio quadrado perfeito. A mesma coisa aqui, o termo menos ao quadrado. Então, raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes a vezes 6, 12a. 12a, trinômio quadrado perfeito. Aqui não dá para extrair a raiz quadrada de 18, então tem uma coisa antes a ser feita. Vamos usar o fator comum, porque ele existe aqui, ó, entre 18, 12 e 2. Então, decomponho 18, decomponho 12, decomponho 2. E vai ver que o 2 é um termo que vai aparecer em todas as decomposições. Logo, ele é o fator comum, 2. Além dele, nós temos o a também como fator comum, né? Então, ele também entra em evidência. Então, o que que ficou? 18ab ao quadrado dividido por 2a. 18 por 2 é 9. A cancela com a e b ao quadrado se mantém. Menos
12AB dividido por 2A vai dar 6B. Por que mesmo? 12 dividido por 2, 6. AB dividido por A vai dar B. Mais 2A dividido por 2A, números iguais, divisão, resultado é 1. Agora sim, dá para fatorar aqui o trinômio quadrado perfeito. Então vai ficar 2A que multiplica um termo negativo elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de 9b ao quadrado, 3b, porque raiz de 9 é 3, raiz de b ao quadrado é b. Raiz quadrada de 1 é 1, então 1. 2 vezes 3b vezes 1, 6b. Olha lá, 6b, trinômio quadrado perfeito. Aqui, a mesma coisa, ó. O x é o termo que se repete. Então, vamos colocar em evidência o que tem menor expoente. Então, o x à quinta. Então, x à sétima dividido por x à quinta, x ao quadrado. Mais 6x à sexta dividido por x à quinta, 6x. Mais 9x à quinta dividido por x à quinta, 9. Então, x à quinta e o trinômio aqui, ó, mais ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes x vezes 3, 6x. Bateu. Trinômio quadrado perfeito. Quinto exercício. Quinto exercício, então, diferença e soma de cubos, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós já sabemos que vai ter um termo aqui, ele vai ser positivo aqui no meio e vai ter um outro que a gente vai descobrir um trinômio ali, né? Então, raiz cúbica de x ao cubo, x. E raiz cúbica de 8, 2. Aí nós temos o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, e o quadrado do segundo. Pronto, bem simplesinho mesmo, fácil de resolver. No outro, a mesma coisa, raiz cúbica, vai ser menos aqui, a raiz cúbica de m ao cubo, m. Raiz cúbica de 1, 1. E aí os termos, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, não, mais o primeiro vezes o segundo, então nós vamos ter m, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Aqui nós temos raiz cúbica de a ao cubo é a, mais a raiz cúbica de 27 é 3. E aí o termo fica quadrado de a, menos 3 vezes a, 3a, que é o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Aqui, raiz cúbica de 27 b ao cubo. Então, raiz cúbica de 27 é 3, de b ao cubo é b, menos a raiz cúbica de 8, 2. Então, multiplicação, quadrado do primeiro, 9b ao quadrado, mais 3b vezes 2, 6b, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Sexto e último exercício, e esse é importante. 2, 3. Agora o sexto exercício, que é o trinômio do segundo grau. Importantíssimo para quando for trabalhar a equação do segundo grau, que é onde vai ter que encontrar raízes dessa equação, né? Então, é a questão da soma e produto, né? Aqui nós temos a soma e aqui nós temos o produto. Então, dois números cuja soma seja 4 e o produto de menos 3. Quem seria... Opa, não é menos 3 não, gente, é mais 3. Aqui é mais 3. Então, quem seria o elemento que multiplicado dá 3 e somado dá 4?
Vamos pegar aqui o 1 mais o 3. 1 mais 3, 4. E se eu fizer 1 vezes 3? 1 vezes 3, 3. Ah, então é esse número. Então eu já sei que é x mais 1 e x mais 3. E o sinal é positivo mesmo, porque os números são positivos, são os números que eu encontrei. Claro? Letra B, soma e produto. Deixa eu conferir se está tudo certo. Tá, sinal, tudo direitinho. Então, vamos lá. Soma. Dois números cuja soma é 6 e dois números o produto seja 8. Quem seriam esses números que a gente poderia colocar aqui? Produto 8 poderia ser 2 vezes 4? 8. 2 vezes 4. Mas será que a soma dá 6? 2 mais 4, 6. Dá. Então, o número vai ser x mais 2 e x mais 4. Outra vez aqui, soma e produto. Conferindo, é menos 10x e mais 24. Então, dois números cuja soma seja menos 10 e o produto seja 24. Quem seriam esses números que nós poderíamos ter aqui? 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Sim. Agora, tem que dar menos 10 aqui para nós. Quem poderia ser esses números, hein? 6 e 4 subtraídos. Devo 6, devo 4, devo 10. Então, tá certo. Então, aqui também vai ter que ser menos e menos. Então, menos 6 vezes menos 4, mais 24. Bateu. Então, aqui, ó, o produto dá mais 24 e aqui a soma dá menos 10. Bateu direitinho. Agora eu posso dar a resposta. Então, seria x menos 6 e x menos 4. Soma e produto de novo. Soma e produto. Quem seria dois números cuja soma seja menos 4 e o produto seja menos 45? Bom, vamos pensar no 5 e no 9. Se a gente pensar no 5 e no 9, 5 vezes 9 é 45. Eu só preciso agora que seja negativo. Então, para ser negativo, um dos dois tem que ser negativo. Se eu puser menos 5 vezes 9, dá menos 45. Se eu puser 5 vezes menos 9, dá menos 45. Mas e na parte da soma? Então, na parte da soma é 5 e 9. Para dar menos 4, o número 9 é que tem que ser negativo, porque o maior número vai ter que ser negativo. Logo, 5 menos 9 menos 4. Bateu. Então, quem é negativo é o 9. Logo, 5 vezes menos 9 menos 45. Bateu, ó. Menos 4 e menos 45. Então, os números são x mais 5 e x menos 9. É assim mesmo, tentativa e erro, conhecimento de tabuada na ponta da língua para poder resolver um exercício desse tipo. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a aula de resolução de exercícios de fatoração. A próxima aula nós já vamos trabalhar um outro assunto, mas se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de uma atenção especial ainda sobre fatoração, mandem nos comentários a necessidade de vocês. Como já dito em outras aulas, podemos deixar o nome de vocês em sigilo, não será revelado. Dá para fazer a resposta no próprio comentário, dá para gravar uma aula fazendo a aula explicando os mínimos detalhes para a necessidade de vocês. Tudo depende de vocês. Aqui nós estamos à disposição para poder resolver algumas dúvidas que possam surgir para vocês. Muito obrigada pela atenção. Se gostaram da aula, dê um like para que o YouTube entenda
que a aula é bem-vinda, que vocês gostaram e possam indicar para outras pessoas. Compartilhem as nossas aulas, isso também é de extrema importância. Quando vocês estiverem no Facebook, que nós também publicamos as aulas no Facebook, vocês assistam no Facebook a aula, mas acessem também ao nosso canal, se inscrevam nele. Nós aguardamos vocês. Obrigada pela atenção.